Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e quem nunca viu um filho se atracando com o outro, que nem telequete, que levante a mão. Então vamos para um vídeo rápido para falar sobre um negócio que eu quero falar ainda bastante nesse canal, que é rivalidade entre irmãos, ou porrada franca entre irmãos. Se você me acompanha no blog já há algum tempo e vê as coisas que eu escrevo lá, as novidades que eu falo sobre a minha vida lá, você deve saber já que o meu maior medo na paternidade era como é que seria essa chegada do segundo filho. Como é que eu poderia ajudar os meus filhos a viverem em harmonia ou viverem em cooperação, ao invés de viverem em eterna rivalidade. Eu particularmente tive que fazer um trabalho muito intenso de fazer as pazes com o passado por causa da minha própria história com meu irmão. Tem uma história bem bacana por trás disso que me ajudou muito a entender melhor qual é a relação que eu quero que os meus dois filhos tenham hoje. Se você quiser ler, tem link aqui também embaixo no vídeo, dá uma olhadinha, são dois textos bem bacanas que eu conto um pouco dessa minha história do meu passado, tá bom? Um dos comentários que me motivaram a fazer esse vídeo agora foi um comentário da Isis Maria, que ela estava muito perdida também com essa coisa da briga entre os irmãos, e o caso dela é bem parecido com o meu. Eu tenho um filho hoje mais velho, o Dante, de 3 anos, e o Gael de 1 ano. Como é que a gente pode tentar ajudar o mais velho a não ser tão agressivo com o mais novo e não bater, principalmente quando ele está precisando de atenção? Como é que a gente consegue fazer isso fluir de uma maneira melhor? E uma das coisas que mais tem ajudado a gente aqui no dia a dia é a atenção exclusiva. É quando a gente pega um tempo do nosso dia e se dedica exclusivamente para essa criança que está precisando de mais atenção. Então, no caso, o nosso filho Dante, mais velho, ele precisa, porque é complicado. Se você tentar ser um pouco empático e se colocar no lugar dele, você vai ver que é super chato. Você é uma criança que você também tem necessidades, você também quer proximidade, você quer atenção, você quer um pouco de mimo, mas o seu pai ou a sua mãe está sempre com o bebê a tiracolo, e aquele bebê, quando chora, ele é sempre a prioridade. Então isso é difícil para o mundo dele, ainda é difícil para ele. Então esses momentos de atenção exclusiva, eles são importantes porque a gente tira o foco do irmão mais novo, coloca o foco completamente na nossa relação com o mais velho. E aí, pode ser um passeio até a padaria, só eu com o meu filho, de 15 minutos. Pode ser a mãe brincando de montar Lego ou de montar quebra-cabeça só com o filho mais velho, enquanto o mais novo está dormindo, ou enquanto o pai está segurando o mais novo. Então, esses momentos de atenção exclusiva, sem telefone, sem nenhuma distração, eles fazem uma diferença absurda em como é que a criança vai se comportar no resto do dia. Uma coisa que também funciona muito para mim é porque eu acordo sempre cedo com o Dante, Então, durante a semana sou eu que levo ele para a escola, então esse períodozinho da manhã fica só a gente ali. Então é um tempo de um tempo de muita qualidade entre eu e ele ali para o nosso vínculo e para ele se sentir também atendido em totalidade. Então, tente usar esses períodos que você está sozinho para você realmente poder dar uma atenção exclusiva para o seu filho. E outra coisa importante também é a gente ensinar as maneiras adequadas para ele chamar a atenção, Então, por exemplo, o Dante às vezes quando bate e visivelmente está batendo no irmão, ou empurrando, ou implicando com o irmão para ter atenção, porque é aquela coisa, a criança que acha que não tem atenção, qualquer tipo de atenção é melhor do que nenhuma atenção. Então, mesmo que seja uma atenção negativa, ela vai querer aquela atenção ao invés de não ter atenção nenhuma da família. Então, nesses momentos, vamos tentar ajudar eles a chamar a atenção de uma maneira mais positiva, mais saudável. Então, se ele está empurrando, está implicando, está batendo no irmão, eu falo normalmente: filho, olha, você não pode bater no seu irmão, você tem que usar a boca, não as mãos. Então, você quer falar com o papai, você vem falar comigo, me chama a atenção, fala comigo que a gente vai conversar, que eu vou olhar para você, mas não pode bater no seu irmão. Então, outra coisa que funciona também para muitos pais e mães é fazer um código especial, sabe? Se você puxar o meu braço 3 vezes, eu sei que é o código especial e eu tenho que largar tudo para ouvir o que você precisa falar para mim. São esses códigos especiais que fazem com que eles se sintam ainda mais especiais, ainda mais olhados. Então, quando a gente faz isso, a tendência é com que eles usem menos as mãos, usem menos as coisas ruins para poder chamar a nossa atenção. Uma coisa que eles têm que saber é que eles estão sentindo essa falta da nossa disponibilidade, Eles sentem essa falta. Mas isso não é para a gente se sentir culpado, é para a gente olhar e tentar empatizar com os nossos filhos e entender que antes eles tinham tudo, agora eles têm que dividir tudo, inclusive a atenção. Então, para a gente tentar entender isso melhor deles e ao invés de só punir, só castigar e só passar sermão, a gente entender o que está passando dentro do mundinho deles. Então é isso, tente usar um pouco mais dessas ferramentas da atenção exclusiva e dos sinais especiais, e me diz aí nos comentários o que você achou, me diz se está funcionando ou não, eu quero saber, tá bom?
Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, não deixem de assinar o canal, comentar, curtir, compartilhar. E também, se você quiser conhecer um pouco mais da minha campanha e me apoiar financeiramente a manter esse trabalho independente, clica aqui nas minhas campanhas do Apoia-se e do Patreon e aí você vai entender melhor como é que isso funciona, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!